Deixa eu conversar com Pedro Venceslau, também tem apuração, informações a respeito deste ato que está sendo visto, né? Já estava programado com alguma antecedência, né, Pedro? Mas acabou coincidindo ali de ser um momento de desagravo dos apoiadores de Flávio Bolsonaro diante desta semana de dificuldades para a pré-campanha do senador pelo PL, o pré-candidato do partido à presidência. Olha, havia um ato programado do DERIT, do PP, que aconteceria no dia seguinte à operação que mirou o senador Ciro Nogueira. Adiaram esse ato, mas não adiaram agora o evento com o Guilherme DERIT. Esse evento foi todo formatado para ser uma espécie de desagravo. O primeiro desagravo público a Flávio Bolsonaro depois da revelação dos áudios das conversas entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, feitas pelo portal Intercept. Foi um evento, então, que reuniu lideranças do campo da direita aqui em São Paulo, o próprio governador Tarcísio Gomes de Freitas. Convidaram, eu não consegui ainda apurar se foi, depois eu vou até perguntar isso para o Vinícius Murad, o senador Sérgio Moro, candidato a governador do Paraná, lideranças e dirigentes partidários, tudo isso num clima para mostrar uma unidade, como disse o nosso repórter Vinícius Murad, desse campo político aqui no estado de São Paulo. Isso depois que houve uma disputa, e ainda existe uma disputa acirrada no entorno, no palanque do governador Tarcísio, em função da vaga para o Senado. Porque o outro nome escolhido para disputar o Senado foi o do deputado estadual André do Prado, do PL. Nome que contou com o aval de Eduardo Bolsonaro, que vai ser o candidato a suplente, mas não com o aval de outros nomes do bolsonarismo e da direita em São Paulo. O deputado Ricardo Salles, do Partido Novo, pré-candidato a senador, por exemplo, é contra e vem criticando duramente a escolha de André do Prado. Mas no que se refere a Flávio Bolsonaro, esse foi um gesto do governador, num momento importante que Flávio Bolsonaro precisava dar essa demonstração, precisava tentar, pelo menos, sair da defensiva. Flávio, que vem dando uma série de entrevistas, falou com a gente agora há pouco aqui no 360, vai, nesse evento agora, tentar dar uma demonstração de que ainda está no páreo, de que a candidatura dele não está correndo risco de ser retirada, substituída por outra, como uma ala do PL já chegou a cogitar. Isso não significa, porém, que a figura do Flávio Bolsonaro estará presente em toda a campanha do governador, a reeleição do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Conversei com pessoas próximas ao governador, pessoas envolvidas na sua estrutura que atua hoje na construção dessa pré-campanha e da campanha dele para o Palácio dos Bandeirantes, para a recondução dele ao Palácio dos Bandeirantes. E eles disseram que não há como negar que esse desgaste do Flávio Bolsonaro pode acabar respingando e desgastando o próprio governador. O governador tem essa característica da lealdade aos Bolsonaro, ele sempre diz isso e reforça isso. Isso, inclusive, foi o fator que o levou a participar desse ato ao lado de Guilherme DERIT. Ainda assim, ainda está em avaliação qual vai ser o papel de Flávio na campanha do Tarcísio e o papel de Tarcísio na campanha do Flávio. Os dois vão viajar pelo estado juntos. Flávio vai aparecer no horário eleitoral do Tarcísio. Resta ainda saber quais vão ser os desdobramentos desse episódio, da revelação dos áudios do The Intercept. Resta ainda saber como é que vai terminar essa investigação sobre o direcionamento de emendas parlamentares supostamente à produção do filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. Outras revelações ainda podem surgir, outros desgastes ainda podem acontecer. Pesquisas qualitativas e os chamados trackings estão sendo feitos para avaliar todo esse cenário, para entender ainda como é que vai ser essa configuração da campanha, mas o fato é que nesse momento faz-se esse gesto, que é um gesto importante, mais importante para o Flávio, muito mais importante para o Flávio nesse momento do que para o Tarcísio. Para concluir, tem também um outro capítulo dessa história da política aqui paulista que deve ser levado em consideração nesse momento, que foi o afastamento do governador Tarcísio do seu aliado Guilherme DERIT. Guilherme DERIT foi o secretário de Segurança Pública do Tarcísio durante quase todo o mandato, se afastou e retomou a vaga de deputado federal durante aquele PL antifacção. E agora, mas depois disso, eles se afastaram, houve alguns ruídos nos bastidores entre o Tarcísio e o DERIT. O Tarcísio jogou muito peso na articulação política para que o André do Prado fosse candidato a senador e não o nome indicado pelo Eduardo Bolsonaro. Mas agora esse evento de hoje sinaliza uma participação maior e uma reaproximação entre os dois. Pedro Venceslau, muito obrigado, meu caro.